Olá, olá, Pai do Senhor Jesus, boa tarde a todos. Passando por aqui para deixar uma palavra e algo que veio no meu coração. A vida é como uma viagem de ônibus. E você é o motorista do seu ônibus. E o que eu acho interessante é que o motorista, quando ele está dirigindo um ônibus para viajar de uma cidade para outra, ou quando o motorista está dirigindo o ônibus para, como na Grande São Paulo, que são vários pontos para chegar de um bairro até o centro, quando o passageiro dá a mão, o motorista não pergunta assim: por que você está entrando no meu ônibus? Não. O motorista para o ônibus e o passageiro entra. E quando esse mesmo passageiro ou outros passageiros, a paz do Senhor, minha irmã Silmara, quando esse mesmo passageiro, a paz do Senhor, irmã Verônica, Deus abençoe, ele fala: quero descer do ônibus, o motorista não fica assim: por que você vai descer do meu ônibus? Por que você não fica aqui, eu não te agradei? Não, o motorista simplesmente para o ônibus, abre a porta e o passageiro desce. Qual é o nosso problema? A gente não deixa as pessoas descerem. A gente não deixa as pessoas entrarem. Tem pessoas que vai passar na sua vida só por um período, só para ir de um ponto a outro, só para ir de uma fase a outra. Você é só o motorista do ônibus. Para de querer segurar quem Deus está dizendo, deixa a pessoa ir. Não peça para ficar aquele que já tomou a decisão de partir. E não deixa, às vezes você fecha a porta do ônibus e fala assim: ninguém vai entrar no meu ônibus. Não, a vida é como uma viagem de ônibus e você é o motorista. Nós temos que parar com esse vitimismo. A pessoa fala assim: ai, fulano foi embora da minha vida. É porque Deus quer trazer novas pessoas para a sua vida. Ei, novos caminhos me conectam com novas pessoas. Novas pessoas me dão novas ideias. Novas ideias me levam a novas ações. Novas ações me trazem novos resultados. Tem gente que vai passar na minha vida por um período e vai embora. Tem gente que vai ficar mais tempo. E aí, às vezes, a gente fica todo jururu, churumingando, porque algumas pessoas foram embora. Ei, tem gente que não vai aguentar a sua velocidade. Você está muito rápido, está muito intenso em Deus, ela vai ficar para trás. Mas tem gente que ela vai ter que ir. Ah, mas fica uma pergunta: como está o seu ônibus? Você dá manutenção no seu ônibus? Você coloca óleo para não fundir o motor? Você põe água? Você limpa ele? Você observa os pneus do ônibus? O amortecedor? Tem gente que está com o ônibus sem o óleo do Espírito. Não tem a água da palavra. Não tem combustível. Vai parar no meio do caminho. Não tem coisa mais chata do que você estar dentro de um ônibus e esse ônibus quebrar no meio do caminho. O que eu encontro de gente, de líderes, de pastores que pararam, que quebraram no meio do caminho. E o que aconteceu? Quem estava com ele ficou parado. Por quê? Ele era o responsável. Aí alguns dizem: não, foi a igreja que matou ele, não foi você que não deu manutenção no seu ônibus. Você não sabe dizer não na hora de dizer não. Tem gente que não sabe ouvir não e não sabe dizer não. Ei, você precisa proteger o seu ônibus, porque tem pessoas que vão entrar. Você está carregando vidas, você está guiando pessoas para a eternidade, você querendo ou não. Você vai estar sempre seguindo alguém e guiando alguém. Jesus disse assim, ó: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Porque guiar está falando de uma liderança cega que está guiando um povo cego e está tudo caindo no buraco. Onde está o nosso problema? A gente não dá manutenção. Ei, não tem como um ônibus rodar a vida inteira sem dar manutenção, sem abastecer, sem trocar óleo. Será que não é tempo de você parar um pouco o seu ônibus para dar manutenção nele?
Não, mas se eu parar, precisa parar. Interessante que a águia, ela descansa voando. Quando ela está voando, é liberada uma substância das suas asas em todo o seu corpo que dá relaxamento e descanso. Mas para renovo ela precisa parar. Chega o momento da águia, aos 40 anos, que ela tem que tomar uma decisão. Ou ela para renovo ou ela morre. Para viver mais 30 anos. Porque as garras não estão legais, o bico já não está legal e as penas já não tem aquela agilidade e aquela lubrificação. Tem gente que não quer parar. Todo carro tem marcha ré. Às vezes você vai cometer um erro, você vai passar do sinal e você tem que dar uma marcha ré. Você precisa observar o sinal. Tem o amarelo, que é atenção. Tem o verde, que é seguir em frente. Tem o vermelho, que é pare. Às vezes Deus coloca você no sinal vermelho e você fala, não, não foi Deus, foi o diabo. Não, foi Deus. Paulo queria pregar na Ásia. O Espírito Santo falou assim, você não vai, é não pra você, Paulo. Aí ele falou, então vou pra Bitínia pregar. O Espírito Santo falou, não, lá em Atos 16. Ei, é o Espírito Santo que está impedindo Paulo de ir pregar a palavra. Não é o diabo. Se fosse alguns de hoje, o diabo está me impedindo de ir pregar a palavra. Tudo é o diabo, porque você não discerne quando é o diabo, e não discerne quando é Deus, e não discerne quando é a sua voz da sua mente. Tudo para você é o diabo. E tem coisa que é o Espírito falando, eu não quero você na Ásia, eu não quero você em Bitínia, porque eu quero conduzir você para outro lugar. E aí Paulo vai orar naquela noite, Deus dá uma visão de um homem vestido com roupas da Macedônia, dizendo, passa para o lado de cá e nos ajuda. Você precisa entender que você é o motorista desse ônibus. Ah, é Deus quem está de Deus, já te deu essa terra. Ei, os céus são do Senhor, mas a terra ele entregou ao Filho dos Homens para você governar. Para de colocar nas mãos de Deus uma coisa que ele colocou na sua mão. Você busca o mapa, você busca a orientação e direção. Mas quem vai ligar esse ônibus e acelerar a velocidade é você. Tem gente que tá parada falando, Deus, liga meu ônibus. Acelera, não, Deus já falou, coloquei na sua mão. Domina na terra, domina na água, domina nos ares, governa, que eu te dei a terra para você governar. Aí você não governa, o ímpio governa. E é Jesus que falou, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. O motorista do ônibus, ele não pode dormir quando ele está dirigindo. Ele vai ter o tempo de dormir, mas dirigindo ele não pode. Cuidado para você não dormir na hora errada. Ah, você está falando loucura, não. Quando Jesus dormiu no barco, os discípulos era para ter dormido e ficaram desesperados. Quando Jesus orou no Getsêmani, os discípulos dormiram, que era para estar orando. Cuidado para você não dormir na hora de orar e tá orando na hora de dormir. O salmista Salomão, do Salmo 127, diz que aos amados Deus dá enquanto dorme. Pai, Senhor, irmã Carmita, Deus abençoe. Com tudo isso, aos amados ele dá enquanto dorme. Tem uma hora de dormir, mas tem uma hora de estar dirigindo. Jacó, teve uma hora que ele falou, aqui é a hora de dormir. E na hora que ele dormiu, na hora certa, um portal eterno se abriu. Uma escada desceu, anjos subiam e anjos desciam. Você precisa discernir o tempo e o modo. Quando você discerne o tempo e o modo, você sabe que tem hora que você vai ter que acelerar bastante, porque a pista permite. Ei, é o espírito, a alma, o corpo e o cérebro. O espírito é a estrada que dá direção. O corpo é o ônibus. A alma é o motorista e o cérebro é o motor. Você precisa saber que o cérebro é o motor. Não deixe o cérebro dirigir o seu ônibus, porque ele vai te autossabotar. Como está o seu ônibus? Ei, pastor, como está o seu ônibus? Tem gente que não para mais para alimentar da palavra e está pregando com azeite velho, e azeite velho cheira mal. Não adianta pregar hoje com a unção da semana passada, não dá certo. É renovo constante, o rio é constante.
tem que estar conectado na fonte, tem que ter o leito e tem que ter a cascata. Aí depois vai para o mar, evapora para o céu e depois volta de novo e vai para o lençol freático, vem para a fonte, vai virando um leito, cascata, vai para o mar e fica esse ciclo e não pode parar. Só para renovo. E o Senhor está falando, qual o tempo? E qual modo? Jesus falou assim, vocês são como crianças brincando na praça. Está falando de criança, de infantil, de menino. A gente toca lamentação e vocês não choram. A gente canta músicas alegres e vocês não dançam. Vocês estão fora do ritmo, estão desritmados. Na hora de dormir, 6 horas. Na hora de orar, vocês dormem. Deus falou, ei Moisés, por que você está clamando? Por que você está orando? Não é hora de fazer isso, é hora de marchar. Diz o povo que marche. Discerne o tempo e o modo. Eclesiastes, capítulo 8. Às vezes você está no tempo certo do modo errado. E às vezes você está no modo certo no tempo errado. Tem gente que vai sair do seu ônibus. Fica triste, não. Ai, por que você está saindo do meu ônibus? Fiz alguma coisa de errado? Você não gostou? Nunca vi motorista falar isso. Ele abre, para o ônibus, abre. Ai, fulano me usou. Querido, uma pessoa que tem valor, ela não se sente usada. Fulano me descartou. Só vai se sentir descartável que já é descartável. Uma pessoa de valor, ela não vai se sentir usada nem descartável, porque ela sabe o seu valor. Para de ser vítima. Assume a responsabilidade. Carrega quem você consegue carregar. Agora tem um detalhe. Tem hora que o ônibus está cheio. Tem gente que vai querer entrar e você vai ter que dizer: sinto muito, querido. Sinto muito, querida. Mas você não vai poder entrar. Mas por que não? O ônibus está cheio. Não, mas dá um jeitinho. Sem jeitinho. Não. Ai, mas se eu falar não, ele vai ficar dodói. Que fique dodói, mas faz direito. Ai, mas se eu ficar lá não, ele vai ficar bravo. Para de querer agradar todo mundo. Você quer agradar, isso é uma armadilha. Agradar todo mundo é armadilha. Nossa irmã Sueli, Deus abençoe. Você que está assistindo, deixa seu comentário aí. Aperta o like. Logo depois você compartilha com 5 pessoas. A gente não quer dizer não. Aí a gente vai empurrando, daqui a pouco você não aguenta. Fica pesado. Seu ônibus já está lotado? Não deixa mais ninguém entrar. Se seu ônibus já está lotado, não deixa ninguém entrar. Fala não. Ah, mas se eu falar não, ele não vai ficar triste? E vai ficar triste. Mas fala o que é certo. Mas se eu falar não, ela não vai ficar magoada? Deixa ficar magoada. É um problema dele, é um problema dela que ele tem que resolver. Tem que ser resolvido. Toda pessoa que não é resolvida, ela vai causar problema. A parte do seu irmão Ivone, Deus abençoe. Agora, você não pode se responsabilizar por gente que não se resolveu ainda. Quando você não tem agenda, você vira a agenda dos outros. Não, não há... Alguém liga para você e você sai, não, eu tenho uma agenda. Esse momento agora é da minha família. Ah, mas não. E essas pessoas que não têm agenda ficam sugando a sua energia, a sua agenda. Aí daqui a pouco, você não consegue no seu ônibus carregar seu esposo, sua esposa, seus filhos. Você fica carregando. Já tem gente demais, vai ficando pesado. Daqui a pouco você pode tomar uma multa. Sabe por quê? Porque você não aprendeu a dizer não. Irmã Sueli, a paz do Senhor Jesus. Diga não. Às vezes você vai ter que dizer não para o seu filho. Às vezes você vai ter que dizer não para o seu marido. Às vezes você vai ter que dizer não para sua esposa. E eles vão ter que entender. Não é muro de proteção. Se Eva falar não para a serpente, a história seria outra.
Se Adão falar não para Eva, a história seria outra. Se Davi diz não para a carne dele, ele não teria perdido 4 filhos. Se Sansão diz não para Dalila, para aquela chantagem emocional, você não me ama, você não me ama. Se você me amar, você falava o segredo. Tem coisa que é segredo, não pode contar, é você e Deus, secreto. Tem coisa que é você e Deus no secreto. Paulo entendeu o não do Espírito Santo e naquela noite Deus deu uma visão. Ei, muita gente não tem visão de Deus porque não entende o não. Quando você não entende o não, Deus vai usar alguém para dizer não para você. E como você reage aos nãos da vida? A Bíblia está cheia de não. Um dia alguém falou assim, Deus nunca me decepcionou. Eu falei, meu Deus do céu, então essa pessoa é tremenda. Porque quem mais me decepciona é Deus. Quem mais me frustra é Deus. E ele frustra a minha vontade para que se cumpra a dele. Ele frustra o meu sonho para se cumprir o dele. Depois ele até faz o mesmo. Mas primeiro é o dele. O meu pensamento é frustrado porque o dele é maior. O meu caminho é frustrado porque o dele é maior. E Deus não me frustra? Claro que frustra. Porque ele vai me alinhando no processo. Ele vai me levando numa vereda justa. Vai me ajustando na caminhada. Só que tem gente que não sabe dizer não e vai colocando um monte de tranqueira dentro do ônibus. Daqui a pouco sua vida tá uma bagunça. E aí você fala, eu estou fazendo a obra de Deus. Eu lembro que em São Paulo, eu morava em São Mateus, e a gente caminhava bastante, e ia na casa de alguém, a pessoa falava assim, não repara a bagunça, não. Como? Você está fazendo a obra de Deus e a sua casa está bagunçada? Eu li um livro recentemente, ele fala assim, ó, você quer mudar o mundo? Começa arrumando sua cama. É o princípio da ordem. Você não consegue arrumar sua cama. Aí tem umas pessoas que elas gostam de corrigir erro de português dos outros. Eu gosto dessas pessoas. Aí eu fico pensando, cara, corrigir erro de português, qualquer tolo corrige. Estudou um pouquinho. Eu quero ver corrigir a própria rota. Eu quero ver corrigir a própria vida. Corrigir o erro do outro, assim. Corrigir o próprio erro, aí muda. Porque o tolo erra e não aprende. O inteligente erra e aprende. O sábio aprende com o erro do outro. E aí fica tão focado no erro dos outros que não consegue corrigir a rota da própria vida. Não tem coisa pior do que você estar com o seu ônibus perfeitinho na direção errada. Aí tem gente que cria o poder de Deus para quê? Antes de você buscar o poder de Deus, que é esse turbo, busque a vontade de Deus, que é o caminho. Do que adianta você ter um turbo no seu ônibus no caminho que vai para o inferno? Você só vai para o inferno mais rápido. Caminho para o precipício mais rápido. Antes de buscar o poder, que é um turbo, que faz se acelerar, que faz você correr muito, busque saber a direção de Deus. E na oração não é que venha o teu, seja feita o teu poder, é que seja feita a tua vontade. Paulo fala que o nosso culto racional, oferecendo sacrifício no nosso corpo, é para descobrir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É a direção, é o caminho. Salmo 103, tá assim, ó. Para o Israel, Deus revelou milagre, Deus feito, mas para Moisés, Deus revelou caminho, direção. Eu não quero milagre sem direção. A Israel, que é infantil, que é menino, que é raquítico, que não aguenta viver sem milagre, Deus fala, vou dar brinquedo para vocês. Mas para Moisés, que é maduro, que é adulto, que é líder, que é cabeça, Deus vai dar caminho, direção, intimidade, segredo, secreto. O que você quer? Quer só os brinquedinhos de Deus? Você está achando que Deus é uma máquina funcional que você aperta o botão e ela funciona? Aí quando ele diz não, Deus não funcionou. Não é que Deus não é máquina que funciona quando você aperta o botão, quando você coloca a fichinha, quando você coloca lá a senha. Deus não é isso. Ele é uma pessoa que tem vontade, que tem desejo, que tem sentimento, que quer instruir seus filhos.
O salmista do Salmo 32 diz: eu quero guiar vocês com as minhas vistas, não quero guiar como uma mula que tem que pôr cabresto, nem como um jumento. Eu quero guiar vocês com o meu olhar. E eu acho lindo quando Pedro nega Jesus. Jesus está sendo preso, ele não pode voltar com o corpo. Ele olha para trás no olhar de Pedro, como quem diz: eu te entendo, Pedro. E está escrito assim: e quando Jesus olhou para Pedro, ele se lembrou das palavras que Jesus havia dito e ele chorou amargamente. Eu falei: Deus, eu quero essa sensibilidade do Senhor olhar para mim e eu saber o que o Senhor quer dizer. Já viu que tem pai, quando ele olha para o filho sabe? O que é isso? É intimidade. O olhar, o filho já conhece o olhar do pai. O pai olha e fala assim, ele já sabe: meu pai não quer que eu faça isso. Meu pai não quer que eu vá. Imagina só, Deus não precisa trovejar para você responder a ele. O olhar dele, você saber o que ele quer. E você vai dizer: não vou para tal lugar. Alguém fala: por quê? Deus falou comigo. Onde que Deus falou? Eu vi o olhar dele sobre mim. E é não. E você não vai ficar: por que Deus? Não, não. Meu pai falou que é não. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele já me mostrou o caminho. Não é milagre, é caminho, que nem ele revelou para Moisés. E eu vou seguir o caminho dele, que é mais alto que o meu. Os pensamentos dele são mais altos que os meus. Por isso que você precisa da manutenção do seu ônibus. Você precisa parar um pouquinho para colocar óleo do Espírito no seu ônibus. Você precisa parar um pouquinho para pôr água no seu reservatório de água da palavra. Você precisa de combustível, que é o alimento, é oração, é jejum, é gratidão, é louvor. Porque quando as pessoas começarem a entrar no seu ônibus, não tem nada melhor do que você entrar num ônibus confortável, um motorista experiente. Experiência de motorista é repertório. Como está o seu ônibus? Cuidado. Muitos ônibus capotaram por falta de manutenção. Recentemente, um avião caiu de uma família muito rica. Não vou falar o nome, você sabe quem é. Porque eles não investiram 500 mil em uma pecinha chamada governador. E aí esse avião bateu nos fios. E morreu a família inteira. Irmã Débora, Pai do Senhor. Irmão Jefferson, Pai do Senhor. Nos abençoe. Um avião sem governador, ele cai. Um carro sem governo, ele cai. Se eu falar assim para você: quem sabe montar bicicleta, ele governa a bicicleta. Quem sabe dirigir carro, ele governa o carro. Mas quem não sabe pilotar avião e se colocar ele lá, o avião vai ficar sem governo. Vai ficar desgovernado. Então é assim, ó. Você só governa aquilo que você aprende. E quanto mais coisas você aprender, maior vai aumentando o seu governo. Aí você começa a buscar o reino e a sua justiça. Mais pessoas vão ser. Você encontra no propósito. Você está falando: mas eu estou sozinho. Começa a sair com seu ônibus e você vai encontrar gente que tem no mesmo lugar que você. Vai estar a faixa, assim, geralmente quando eu ia em algum lugar, em São Paulo, aí eu olhava lá: aquele ônibus é o meu. Não, não, aquele não é o meu, ele passava. Eu só entrava no ônibus que ia para onde eu queria que ele fosse. O que é isso? Pessoas que estão no ponto, esperando você começar a dirigir esse ônibus, que estão no mesmo propósito que você. Algumas pessoas você vai encontrar no caminho, não vai encontrar agora. Na medida que você se movimenta, Deus vai movimentando essas pessoas para o ponto, e você vai pegar elas no caminho, e ela vai dizer: nossa, estamos agora no caminho do reino dos céus, porque você tomou a posição de se movimentar. Por isso que seu ônibus, se não for para manutenção, ele não pode ficar parado. Se não for para renovo, seu ônibus não pode ficar parado. Nossa irmã Elaine, a paz de Deus. Amém. Deus abençoe. Mas sabe o que é algo que me chamou a atenção? Não é qualquer pessoa que dirige ônibus. E não é qualquer categoria de habilitação que faz ele dirigir ônibus. Por exemplo, a categoria B, ele não é habilitado para dirigir ônibus. Aí eu fico perguntando: você vai fazer engenharia? Você estuda. Você vai fazer medicina? Você estuda. Você vai fazer direito? Você estuda. Admito, tudo você estuda. Agora, para casar, ninguém estuda.
Para ser mãe, para ser pai, ninguém estuda. Você entrou para dirigir um ônibus mais importante que tem na Terra, que é o ônibus que conduz a sua família. Esse ônibus não pode quebrar. Esse ônibus não pode ficar no meio do caminho. Daqui a pouco. Isaac perguntando, quero que eu vou acabar. Daqui a pouco. A única coisa da terra que você vai levar para o céu é a sua família. Não deixe seus filhos ficar para trás. Não deixe o seu casamento ficar para trás. Não deixe o seu marido ficar para trás. Não deixe a sua esposa ficar para trás. Porque aí depois você vai ficar pedindo oração em igreja, dizendo que o diabo desviou seu filho. Você deixou ele para trás. A mulher da dracma perdida não perdeu o valor fora de casa. Perdeu o valor dentro de casa. Ela não percebeu os valores que ela estava perdendo dentro da própria casa. E aí, o que é que Deus faz? Como a casa dela tá uma bagunça, irmã Hilda Cardoso de Curitiba, a paz do Senhor, e ela pede oração à família dela. Amém. Vamos estar orando sim. Amém. Irmã Landa, Deus abençoe. Tudo que ela queria era achar a dracma perdida. A prioridade dela era achar a dracma. A prioridade de Deus era arrumar a casa. E quando ela arruma a casa, ela acha a dracma. Ei, pegou? Prioridade dela era achar a dracma. Prioridade de Deus era que ela arrumasse a casa. Quando ela arruma a casa, ela encontra o que ela perdeu. Você está procurando o que você perdeu sem arrumar a casa. Arruma a casa e você acha que você perdeu. Já falei aqui em outra live, o que você não resolve no espírito, a sua alma paga. O que você não resolve na alma, o seu corpo paga. O que você não resolve no corpo, alguém vai pagar. Se você não está gostando do fruto, vai lá trocar a raiz. É a semente errada que você plantou. É o não que você não disse. A gente não entrou no seu ônibus que não era para ter entrado. Tem gente no seu ônibus que está sugando sua energia, que está sugando seu combustível. Deixa embora. Deus falou para Gideão, desce lá e quem beber água assim, separa. Quem beber assim, separa. Mas não é você quem decide, é eu que decido. E quem eu mandar embora, deixa embora. E quem eu mandar ficar, deixa ficar. Não deixe ficar quem eu estou mandando embora e não mande embora que eu estou deixando ficar. Irmã Regina, também a paz do Senhor. Deus abençoe. De Areal, amém. A irmã Hilda, a irmã Camila está dizendo que é a irmã do pai dela. O problema é que você fica, não, mas é minha amiguinha. Mas está atrapalhando. Deus, ele quer unir propósito. Quando Deus vai unir Isaac e Rebeca, ele não unia pessoas, ele uniu propósito. Isaac ia ser pai de multidão, ia possuir as portas do inimigo. Gênesis 22. Gênesis 24. Rebeca ia ser mãe de milhares, ia possuir a porta dos inimigos, mesmo propósito se encontrando. Deus quer unir propósito. Não é porque não é o seu coleguismo. Tem gente que não é amigo, é comparsa. Amigo financia pecado e financia erro. Perdão. Comparsa financia pecado e financia erro. Amigo fala a verdade, não deixa você errar. Eu só conheço quem é meu amigo na crise. Porque antes da crise, tudo bem, Judas é meu amigo e amigo do meu inimigo. Na crise, ele me vende. E às vezes eu erro de propósito só para ver como a pessoa vai agir no meu erro. Aí eu falo, já sei quem é esse aqui. Jesus já sabia quem era Judas e o que Judas ia fazer. Eu preciso saber quem está à minha volta. Ai, mas eu fui pego de surpresa. Porque você não percebeu. Você não fez a leitura. É mais fácil ler pessoas do que ler livro. Nossa irmã Márcia Eliana, Pai do Senhor Jesus. Mas é porque você fica na inocência que Jesus não pediu. Não, não. Ele falou, seja inocente como pomba, mas prudente como a serpente.
Na hora de ser inocente, mas tem que ter prudência. O lobo está perto. Se você for só inocente, o lobo te devora. Se você ser só prudente, você vira lobo. Você vai entrar no meio de lobo, ovelha, e vai sair ovelha viva. Você não pode ser alimento de lobo por causa da inocência e não nem virar lobo. Tem muita gente que entrou no meio de lobo e virou lobo, se corrompeu. E tem muita gente que entrou só na inocência e foi devorado por lobo. Simples como uma pomba, mas prudente como a serpente. Você está vendo que tem uma mulher rondando sua casa, se posiciona. A serpente conversando com Eva, e cadê Adão? Ah, mas está no Éden. Está no Éden, mas tem serpente. Eu costumo falar, todo jardim tem uma serpente. Mas você não confia em mim? Confio, eu não confio é na serpente, que é um perigo. Você deixa o esposo bater papo com serpente, você deixa a esposa bater papo com serpente, você deixa seu filho bater papo com serpente, chega junto. Fala, não. Mas você não confia em mim? Confio. Mas não confio na serpente. Ah, é? Na serpente eu não confio. Ela pode te iludir. E é Paulo quem diz, eu percebo que a minha partida está próxima. E como Eva foi iludida com a serpente, muitos de vocês serão iludidos. Olha o que Paulo está falando. No Novo Testamento. Ei, acorda. Tem serpente no seu jardim. Toma cuidado. O diabo ele pode fazer uma proposta para a serpente e a serpente fazer a proposta para um dos seus. Mas se você se posiciona, não tem como. Ai, mas é homem de Deus, é mulher de Deus, meu filho é de... Claro que é, mas está na terra. É ser humano como qualquer outro. Ah, mas ela prega, mas não importa, se posiciona. Adão ficou só assistindo. Ele fala, ô, 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 acabou a conversa. Tchau, serpente. Eva, vamos para cá. Morreu o assunto. Ó, não, ficou assistindo. Não se posicionou. E era no Éden. E não tinha pecado no Éden. Olha que coisa. Não tinha pecado no Éden. E Adão não se posicionou. E qual foi o resultado? Você já conhece. Nossa irmã Luciana Mota, Deus abençoe. Comece a dizer não para quem precisa ouvir não. Mas você sabe por que você não fala não? Eu sei por quê. Porque você não sabe ouvir não. Quando você ouve não, você fica bicudo. Você fica jururu. E na sua cabeça, se você dizer não, a pessoa vai ficar bicuda. Só não sabe dizer não quem não sabe ouvir não. Quem não sabe ouvir não é vítima. Sofre da necessidade da aprovação dos outros. Todo mundo tem que aprovar o que você faz. Você já foi aprovado por Deus desde a eternidade passada. Quem tem que te aprovar é Deus. Faça a coisa certa, ainda que ninguém goste, ainda que todos te persigam, mas faça o que é certo. Falar não. Saiba ouvir não, para você saber dizer não. Recentemente, eu acho que o Brasil viu isso. O rapaz que morreu na cadeira elétrica. Se não me falha a memória, acho que foi nos Estados Unidos. E ele queria falar com a mãe dele, era o último desejo dele. Quando a mãe dele chegou, ele foi para abraçar e mordeu o nariz dela, arrancou um pedaço. E ele disse, mãe, se a senhora tivesse dito não para mim, e eu não tivesse, lá quando eu comecei a roubar, a fazer coisa errada, eu não estaria aqui hoje. Isso é para a senhora se lembrar de mim. Alguns não que a gente não diz. Não é muro protetor, é porta. As pessoas precisam saber que tem lugar na nossa vida que elas não podem entrar, a não ser que a gente abra a porta. Uma pessoa, você precisa ter muro protetor, a sua casa tem muro, o seu ônibus tem porta. Só que aí tem um detalhe. Tem pessoas que você fechou a porta que era para entrar. Como? Quando você não perdoou. Você fechou a porta. E Deus está falando, abre a porta do perdão do seu ônibus, porque senão até eu vou sair dele. Quando você não perdoa,
Nem Deus fica no seu ônibus. Se você olhar na casa de Ló, ele insistiu para os anjos ficarem, e os anjos falaram, não vai entrar na sua casa. Entrou com muita insistência. Eu fiquei, meu Deus, que estado estava aquela casa, nem os anjos queriam entrar lá. Leia o texto. Ló insistiu muito para os anjos, ele falou que não ia entrar lá. Que casa é aquela que nem os anjos queriam estar lá dentro? Foi com muita insistência de Ló. Olha a situação. Cuidado, porque Ló bateu os olhos nas campinas de Gomorra, pensando ele que era jardim de Deus, e foi parar naquele lugar. Cuidado, que os seus olhos podem te enganar, porque você não está com o coração purificado e conectado no Espírito. Seu ônibus sem óleo do Espírito vai parar no lugar errado. Mas tem um detalhe. Geralmente, quando a gente não sabe o caminho, hoje é mais fácil. Você vai no GPS do celular. O GPS. Aí você faz assim, ó. Como chegar em tal lugar? Aí o GPS vê a origem que você está e o seu destino. Deixa eu fazer uma pergunta. Onde você está? Onde o seu ônibus está? Quando Adão pecou, Deus não perguntou o que é que você fez de errado. Foi onde você está. Onde você está? Se você não sabe onde está, você não sabe onde quer chegar. Qualquer lugar serve. Você sabia que algumas pessoas perderam a vida porque elas estavam indo para um caminho, o GPS mandou ela para um caminho errado em favelas e elas perderam o carro e perderam a vida ou foram assaltadas ou roubadas? Quando você não sabe o caminho, fica fácil o diabo te enganar, te levar para o caminho que ele quer. Ah, não leva não, não? Lê um monte da tentação, onde ele transporta Jesus, o Filho de Deus, para o monte. Foi o diabo que transportou. Ele é conduzido por Espírito, mas ele transporta. E é Jesus, o Filho do Deus vivo, santo e imaculado, Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. E Jesus tinha mapa. Jesus tinha rota. Sabia quem era, porque veio e para onde ia. Onde você está e onde você quer chegar. Alguém precisa olhar na placa do seu ônibus e dizer, esse ônibus está indo para tal lugar, não é o meu. Esse é o meu. Ele vai estender a mão e dizer, vou entrar no seu ônibus. E você vai abrir a porta, gente do propósito. Como que alguém vai entrar no seu ônibus? Ele olha para o seu ônibus, não tem destino. Aí você pergunta para a pessoa. Outro dia eu falei assim, falei para algumas pessoas, o que você sabe fazer? Sei fazer isso. E eu falei, por que você não está fazendo? Hã? O que você gosta de fazer em Deus? Isso. E por que você não está fazendo? Ah, eu queria ser pregador. Por que você não está lendo a Bíblia? Você não está orando? Eu queria ser cantor. Por que você não vai estudar música? Quer ser... Ah, eu queria ser ministro de louvor. Vai estudar, então! Você pergunta para as pessoas de música. Ah, eu falo, qual os 5 elementos que compõem a música? Não sei. Como que Deus vai te usar? Ah, não, eu vou só chegar lá, pegar o microfone e cantar. Não! Deus tem muito mais. Mergulha a fundo, aprende tudo de música. E aí Deus te usa para ensinar outras pessoas. Você vai multiplicar talento. Ei, o princípio da prosperidade é a sabedoria. E o resultado da prosperidade é a riqueza. A sabedoria é a semente. A prosperidade é a árvore. A riqueza é o fruto. A sabedoria é a fonte. A riqueza é o leito do rio. A cascata é... A prosperidade é o leito. A cascata é a riqueza. É origem, natureza e propósito. Pai, Filho e Espírito. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Você precisa saber a origem. Por isso que Jesus é caminho, ele não é estrada, ele não é viela, ele não é avenida. Caminho é que tem origem e destino. Ele é alfa e ômega, princípio e fim. Você não tem destino. Onde você quer chegar? E o que, é que você está fazendo para chegar onde que tem que chegar? Então vai dar manutenção no seu ônibus.
Ontem eu tive que trocar os pneus do carro, senão não tinha condição. Olha os pneus do seu ônibus, como é que tá? Olha se tem combustível. Engraçado que a Ferrari, quando você coloca um combustível normal, aparece no painel da Ferrari. Não gostei do combustível. Não vou passar de 120 km por hora. A Ferrari escolhe o combustível. Ela não aceita qualquer combustível. Sabia disso? Se uma máquina, um pedaço de lata, escolhe o alimento, e quando mais eu e você quer imagem e semelhança do Criador. E eu acho engraçado que perguntaram para Cristiano Ronaldo, por que você não tem tatuagem que nem Neymar? Aí ele respondeu, você não vai ver Ferrari com adesivo. A Ferrari não tem adesivo. Foi a resposta de Cristiano Ronaldo. Perguntaram para ele, por que você não tem tatuagem que nem Neymar e Messi? Ele falou assim, você não vai ver Ferrari, adesivo na Ferrari. Ele se considerou uma Ferrari. A Ferrari escolhe o alimento. A Ferrari não aceita enfeite. Quanto mais eu e você, que é a imagem e semelhança do Criador. O seu ônibus tem que ter o alimento certo, o combustível certo. O seu ônibus tem que ser marcado com o sangue de Jesus. O destino do seu ônibus é buscar o reino dos céus e a sua justiça. O seu ônibus é recrutar pessoas que estão no mesmo propósito que você. Mas quem dá manutenção é você. Quem vai lá parar para renovo é você. Você não pode dormir. As 10 virgens dormiram, não era para ter dormido nenhuma delas, nem as 5 prudentes era para ter dormido. Sabe quando o fogo dorme? Quando acaba a lenha. As 5 virgens cometeram um erro gravíssimo. Elas colocaram o futuro eterno na mão do arauto. Só tinha um camarada que não dorme aí. E se aquele camarada dorme, ele não ia anunciar a vinda, aí vem o noivo, ia todo mundo perder o casamento. Como que alguém que está numa espera fervente de uma paixão incessante, de um fogo que não apaga, dorme esperando o noivo? Não pode dormir. Você não pode dormir quando você está adiando. Vai chegar a hora de você dormir. Você passou a eternidade dormindo. Dormiu 9 meses na barriga da sua mãe. Na hora que é para estar acordado, você dorme. E quem passa a vida dormindo é que a vida dele acordada é uma merda. Uma pessoa que está no propósito, ela fala, vou ficar o tempo suficiente para descansar a mente e vou levantar porque tem muito de Deus para ser conquistado. Deus falou, Josué, você tá velho, mas tinha muito mais para ser conquistado, Josué. Ei, vamos para cima. Vamos conquistar. Vamos recrutar gente. Porque o nosso ônibus vai chegar onde Deus quer. Amém? Deus em Cristo vos abençoe. Eu queria fazer um convite breve. Nós vamos estar fazendo live direto no YouTube. Então, você que não é inscrito, se inscreve lá. Aperta o sininho, aparece 3 sininhos. Você clica no sininho que está, o sinalzinho que ele está tremendo. Para tudo que eu for jogar no YouTube, você vai ser notificado. E quando você compartilha, quando você aperta aí essa bomba desse like, e quando você faz o comentário, o YouTube, o algoritmo, o Facebook entende que é relevante e vai enviar para mais gente, inclusive do seu ciclo de amizade. Compartilha aí com 5 pessoas. Você, antes de eu terminar, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus quer o Rio Supremo deságua em mim, a forma de agradecer a Ele não é jogando essa água para Ele, é desfrutando no próximo, senão vai ficar só eu e Ele. Aí, Ele deságua em mim, eu deságuo em outro. A forma desse me agradecer é desaguando em outro. Esse agradecer. E aí, o rio não vai parar. Não é voltando para Deus, é desaguando no próximo. E vereis que sois meus discípulos quando desaguar o amor uns nos outros. Então, compartilha aí com umas 5 pessoas do seu grupo de WhatsApp, compartilha no Facebook, deixe seu comentário. Vai lá no YouTube, lá também entra lá, tem uns vídeos, lá tem uns devocionais, tem um vídeo mais longo, tem um vídeo mais curto, para todos os gostos. Alguém falou assim para mim, por que você não faz mais curto? Eu faço mais curto. Só que eu falei, às vezes, curto assim é quando é um hot dog, mas tem hora que é um alimento mais forte, que dá sustância.
Então a gente dá uma estendida, tem coisa que não dá para cortar. Então, compartilha e nunca mais se esqueça. Seu ônibus não pode parar, a não ser que seja para renovo, a não ser que seja para fazer manutenção. Não deixe a porta do seu ônibus fechada quando é para ela estar aberta. E não deixe ela aberta quando é para ela estar fechada. Ônibus em movimento, a porta fica fechada. O ônibus parou, a porta abre. A porta abre, pessoas entram. Se o ônibus estiver lotado, diga não. E quando as pessoas irem embora da sua vida, algumas têm que ir, não fica triste. E nem fica falando, fulano me usou, só para subir de um degrau. É ônibus, ela te usou de um ponto para o outro. Mas não se sinta usado. Se sinta uma pessoa que cumpriu o propósito. Nem que seja de uma semana ou de um mês. Alguém só vai entrar na sua vida só de um ponto para o outro. Fica de boa. O seu propósito é levar esse ônibus até o destino final. Amém? Fica com Deus, na paz do Senhor. E não se esqueça, você nasceu para estar em chamas para as nações.